Olá pessoal, então essa aqui é a aula 4. Minha voz está um pouco estranha porque estou gripado. Mas vamos, inicialmente eu quero fazer uma convenção. Quando você tem, digamos, faz um ângulo no sentido anti-horário, ou seja, contrário aos ponteiros do relógio, né? Hoje em dia ninguém tem mais relógios. E nós temos que o ângulo é positivo, tá? Ou maior ou igual que zero. Agora, quando você faz no sentido horário, esse ângulo ele é menor do que zero. Então, no sentido anti-horário é positivo e no sentido horário é negativo. Então, fazendo um breve resumo do que nós vimos na aula passada, o que eu vou precisar, nós temos a seguinte situação. Se você tem um número complexo z, então você tem esse segmento que une, né? Nós podemos pensar z como sendo x mais yi, como sendo um vetor no plano. Esse comprimento, o comprimento do vetor a gente chama, é um módulo, né? Que a gente chama dr, e nós temos um ângulo que eu vou chamar de θ zero. Tá? É o ângulo que você encontra quando está fazendo essas contas. Só que, como eu falei na aula passada, nós podemos, esse ângulo a gente não sabe quantas voltas foram dadas, ou seja, para o lado positivo ou negativo. Então, θ a gente chama de argumento de z. Então, o θ ele é esse θ zero que você encontra, perdão, θ zero, né? θ zero mais 2κπ. Então, o argumento de z é o ângulo que você encontra quando está fazendo as contas, mais 2κπ, e esse k aqui é o número inteiro, ou seja, esse conjunto é dessa forma aqui, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Outra coisa que nós temos é que na forma polar, o número complexo z ele fica assim, cosseno de θ zero mais i seno de θ zero. Mas isso também é igual a colocar r cosseno de θ, que é o argumento, né? Mais i seno de θ. Lembrando que tangente de θ, zero, perdão, tangente de θ zero é y sobre x. Então, esse θ zero, para você encontrar, você faz tangente da menos 1, né? Que é o arco tangente de y sobre x. Agora, se nós também temos esse cara que eu apresentei na aula passada, que é o argumento de z, o a com letra maiúscula, ele é o argumento principal. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco para mostrar como é que a gente encontra ele. Então, só que esse argumento ele está entre menos π menor do que ou igual a π. Enquanto o argumento de um número complexo pode ser qualquer coisa, esse argumento principal ele tem que estar entre menos π e π. Ele não pode ser menos π, não pode ser maior que π. Tá? Então eu vou fazer um exemplo para mostrar como é que a gente encontra esse argumento principal.
Para fazer isso, eu vou pegar o número complexo z igual a menos raiz de 3 menos z. Eu falei também no nosso encontro passado que é bom a gente fazer, plotar, né, esse número complexo. Esse aqui é o x, e o x então é menos raiz de 3, e o y é igual a menos 1. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, menos 1. Então está aqui esse número complexo. Bom, agora se você quiser encontrar o ângulo, nós já vimos que o θ0 é tangente menos 1 dy sobre x, tangente menos 1 de menos 1 sobre menos raiz de 3. Isso é tangente menos 1 de 1 sobre raiz de 3. E se você procurar na calculadora, isso aí vai dar π sobre 6, tá? Então, mas acontece que isso aqui não é π sobre 6. Deixa eu fazer aqui o π sobre sextos. É isso aqui, ó, π sobre sextos, que é 30 graus. Mas esse ângulo, ele é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu θ. Então, você nota que θ é igual a π sextos, essa parte, mais π. Isso aqui vai dar 7π sextos. O que ocorre? Só que esse cara aqui, ele é maior do que 1. Então, a gente pode garantir que o argumento principal de z não é 7π sextos, porque, como eu falei anteriormente, nós devemos ter isso aqui, ó. Então, se você quiser se convencer, isso aqui é π mais π sextos, né? Então isso aqui é maior do que π. Aqui é π, né? Maior que π. Bom, e o que você faz? Você faz o seguinte. Você faz faz no sentido horário, isso no sentido horário, começando de 0 até encontrar esse ângulo, esse número, esse vetor aqui. Só que essa parte aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de θ1. Eu vou apagar isso aqui, porque a gente já viu que isso aqui não serviu. Então eu quero achar quanto vale θ1. Mas olha só. θ1 mais π sextos, ele é igual a π. Porque esse ângulo todo aqui, ele é π. Então, o θ1 vai ser π menos π sextos. Isso vai ser 6π menos π sobre 6. Então, o θ1 ele é 5π sextos. Mas veja bem, o θ1 ele é no sentido horário. Então, o θ1 tem que ser negativo. Então, a gente pode escrever que o argumento de z ele é menos 5π sextos, tá? Então, toda vez que quando você fizer o ângulo nesse sentido anti-horário for maior do que π
ou menor do que menor ou igual do que menos π, você faz no sentido contrário. Então você pode, esse número complexo, menos raiz de 3, menos i, isso aqui, o módulo dele é 2, você pode verificar, eu já ensinei a fazer isso. Então, z igual a menos raiz de 3 menos i, ele é 2 cosseno de menos 5π sextos mais i seno de menos, não vou colocar parênteses aqui, menos 5π sextos. Então, esse é a forma que a gente tem para encontrar o argumento principal do número complexo. Se aqui tivesse dado uma coisa entre menos π e π, a gente pegaria esse cara como sendo o argumento principal. Como não é, a gente faz esse procedimento que eu acabei de explicar. Existem algumas fórmulas para o argumento. Se você tem dois números complexos, o argumento dz1 vezes z2 é o argumento dz1 mais o argumento dz2. E também nós temos o argumento do quociente, é o argumento dz1 menos o argumento de z2. Tá? Nós temos essa fórmula aí. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero dar uma fórmula para vocês como é que a gente multiplica números complexos na forma polar. Então, multiplicação na forma polar. Vamos supor que nós tenhamos dois números complexos, z1, então ele é r1 cosseno de θ1 mais i seno de θ2, z2. Só aqui eu quero chamar a atenção que z2 tem que ser diferente de zero, tá? Toda vez que aparece um número no denominador, esse cara tem que ser diferente de zero. Isso aqui é r2 cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Aqui eu me empolguei. Isso aqui é θ1. Então a fórmula do produto, ela é assim, ó. Você multiplica os comprimentos e soma os ângulos. E o quociente, você vai fazer assim. Z1 dividido por Z2 é os comprimentos divididos um pelo outro, né? Comprimento de Z1 dividido pelo comprimento de Z2. E aqui vai ficar cosseno de θ1 menos cosseno de θ2 mais i seno de θ1 menos θ2. Então, na multiplicação, a gente multiplica os comprimentos e soma-se os ângulos. Na divisão, você divide o comprimento do numerador pelo comprimento do denominador e é cosseno da diferença dos ângulos, onde θ1 é o ângulo, é o argumento de Z1 e o θ2 é o argumento de Z2. Para você ver como é que a gente faz isso, vamos pegar exemplo, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar Z1 igual a I e Z2 esse mesmo número que eu já tinha que eu trabalhei no início da aula aqui. Menos I.
O I, ele está aqui, né? Está aqui, I. Então, esse θ, esse ângulo, é π-meios. Então, o argumento de Z1, que é o argumento de I, ele é π-meios. O argumento de Z2, vamos pegar o menos 5π, eu poderia ter pego 7π também, não tem problema. Então, o argumento de Z1, Z2 é π-meios mais menos 5π sextos. Então, aqui vai ficar π-meios menos 5π sextos. Bom, tirando o mínimo, isso aqui vai ficar 3 aqui. 3π menos 5π sextos. Então, o argumento de Z1, Z2 vai ser menos 2π sobre sexto, que é o menos π terços. E se nós quiséssemos fazer o argumento de Z1 sobre Z2, isso aqui é π-meios menos 5π sextos. Então, é π-meios mais 5π sextos, tirando o mínimo. Isso aqui vai ficar 3, né? 3π mais 5π sobre 6. Isso dá 8π sextos. E fazendo a simplificação, eu vou ter que Z1 sobre Z2 é 4π terços. Vamos fazer potências, tá? As minhas potências que eu vou fazer nessa parte é quando aparecer o N. N é um número natural, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Então, se você tem o número complexo Z, R, cosseno de θ, mais seno de θ, o Z na N vai ficar R na N, cosseno de nθ, mais I seno de nθ. Então, vamos pegar o Z como sendo o número complexo menos 3 menos I. Então, nós sabemos que o módulo desse número complexo é 2. E eu vou pegar o argumento como sendo positivo para não ficar trabalhando com coisa negativa. 7π sextos. Então, menos raiz de 3 menos I ao cubo é, vou colocar aqui, 2 cosseno de 7π sextos mais I seno de 7π sextos. Isso aqui tudo elevado ao cubo. Bom, isso aqui vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo cosseno de 3 vezes 7π sextos mais I seno de 3 vezes 7π sextos. 2 ao cubo é 8. Aqui vai, esse 3 cancela com 3 aqui, vai ficar 7π meios mais I seno de 7π meios. Agora vamos lembrar uma coisa. A gente sabe que cosseno
Eu vou fazer a conta aqui para você ver. Cosseno de 7π, ele é a mesma coisa que cosseno de 3π mais π. Tá? Isso aqui vai dar 6 mais 1, 7. E você pode verificar, eu vou verificar esse e o outro eu vou deixar para vocês. Isso aqui é seno, perdão, cosseno de 3π vezes cosseno de π menos seno de 3π seno de π. Perdão. O cosseno de π é zero, o seno de 3π é zero, então significa que cosseno de 7π é igual a zero. E eu deixo para você verificar que seno de 7π é igual a menos 1. Bom, eu vou voltar para a minha conta, porque eu já fiz isso que eu queria ter feito. Então, isso aqui ficou 8, 0, mais i vezes menos 1. Então, isso é 8 vezes menos i, então ficou menos 8i. Então, menos raiz de 3 menos i ao cubo é menos 8i. Vou fazer um exemplo final aqui para terminar essa aula. Calcule cosseno de π mais i seno de π elevado na 12 vezes 2. Eu vou colocar um parênteses, eu vou colocar outro símbolo. 2 cosseno de π mais i seno de π, isso aqui elevado na 5. Então, como é uma potência, é um número positivo, isso aqui vai ficar cosseno de 12π mais i seno de 12π. Aqui vai ficar 2 na quinta, né? Que é 32. Aqui vai ficar cosseno de 5π mais i seno de 5π. Agora a gente lembra que na forma polar, nós vamos ter cosseno de... Aqui eu vou fazer uma simplificação antes, tá? O 12π dá para dividir por 3, então vai ficar 4π terços, tá bom? Então aqui cosseno de 4π terços mais 5π sextos. Mais i, o seno desse mesmo ângulo, 4π terços mais 5π sextos. Eu vou fazer essa continha aqui em cima, para mim não precisar fazer separado. Então vai ficar 4π terços
mais 5π sextos, tirando o mínimo, isso aqui dá 6. Aqui 6 dividido por 3 dá 2, então vai ficar 8π mais 5π. Isso é 13π sobre 6. Então dá 32 cosseno de 13π sobre 6 mais i seno de 13π sobre 6. Vamos fazer uma conta aqui para a gente seguir a nossa conta. 13π sextos é a mesma coisa que 2π mais π sextos. Então, aqui vai ficar 32 cosseno de 2π mais π sextos mais i seno de 2π mais π sextos. Mas daí a gente lembra que cosseno é uma função periódica de período 2π. Então, esse aqui vai ficar cosseno de π sextos mais i seno de π sextos. Então, vai ficar 32 raiz de 3 sobre 2 mais i sobre 2. O 32 sobre 2 é 16, então vai ficar 16 raiz de 3 mais 16i. E aqui a gente encerra a aula. Na próxima a gente vai falar sobre raízes de números complexos.